Como vencer o espírito do medo mediante a escassez financeira? Olá, eu sou o irmão Norberto, seja muito bem-vindo a esse vídeo e nesse vídeo eu quero te mostrar como você faz para vencer o espírito do medo e começar a colher a colheita contínua de abundância sobre a sua vida, igual a uma mulher viúva da cidade de Sarepta, ouviu a palavra de um profeta e ela colheu todos os dias abundantemente e venceu o espírito do medo, venceu o espírito da depressão, o espírito da depressão não a dominou, né? E se você está com medo nesse momento de perder o seu emprego, se você está com medo de não conseguir pagar o seu aluguel, se você está com medo de não conseguir manter a vida financeira que você tem, se você está com medo de que tem que abaixar o nível financeiro que você tem, ou se você está com medo de não conseguir arrumar um emprego nunca, ou se você está nesse momento passando por muita necessidade financeira, esse é o vídeo que você precisa ficar. Fique nesse vídeo até o final. O texto que nós vamos ler está lá em 1 Reis 17, 7 a 16. Vamos lá ler. A viúva de Sarepta. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que ele forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ele chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Depois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Elias, ele tinha profetizado que haveria seca, não iria chover. E por esse motivo, Elias foi enviado por Deus para um riacho, onde ele deveria beber água do riacho, aonde os corvos iriam alimentar, aonde os corvos iriam levar pão de manhã, pão à tarde, e assim ele seria alimentado pelos corvos. Então, e após isso, Deus falou para ele: agora vá para a cidade de Sarepta e eu dei ordem a uma viúva para que ela te alimente. Porém, tem um detalhe: ele foi para essa cidade e Deus colocou para ele ser alimentado por uma viúva que estava passando necessidade. Isso é muito louco, não é verdade? Porque veja bem, o profeta já estava saindo de um local onde já tinha acontecido a escassez, porque até então ele estava sendo alimentado pelos corvos, pão de manhã, pão à tarde, eram os corvos que levava para ele, bebia água de lá também, e claro, ele estava provavelmente na natureza e ele conseguiria se alimentar e se manter pela natureza, até que então secou a água já era, porque nós podemos até passar fome, mas passar sede não dá, morre. Então ele ele ouviu Deus falar: vá para a cidade de Sarepta e deu ordem a uma viúva que ela te dê pão, te alimente lá. E ele foi, e ele encontrou essa viúva. E a viúva era uma viúva passando necessidade. Mais uma vez eu disse, isso é muito louco, isso é coisa de Deus. Porque aos olhos naturais, aos meus olhos, aos teus olhos, nós iríamos procurar alguém que esteja bem financeiramente para poder ajudar. Como que você chega em alguém e pede para alguém te ajudar, sendo que ela está mais necessitada do que você mesmo? Mas Deus tem essas loucuras para os teus filhos, Deus tem essa loucura para você. Por isso, você precisa vencer o espírito do medo e fluir no mover dessa loucura de Deus.
A fé é loucura para os que perecem, mas para aqueles que crêem é o poder de Deus. Então você tem o poder de Deus sobre a sua vida e você pode fluir, vencendo esse espírito de medo, vencendo essa depressão, mandando embora essa depressão. Quando você pensa que vai faltar, você já fica deprê. Quando você pensa que vai perder o emprego, você já fica deprê. Quando você não consegue pagar a parcela do carro, quando não consegue pagar água, luz, telefone, etc., as contas se acumulam e você já muda o teu estado emocional, você já se torna outra pessoa. Isso não faz parte da sua vida. Manda isso embora, em nome de Jesus. Amém? Então, o profeta falou para ela, dá um pouco de água. Ele já estava com sede, o riacho lá tinha secado. E quando ela foi buscar água, ele gritou para ela, olha, além da água, pode me trazer um pedaço de pão? E ela disse, eu só tenho um pouco de farinha num jarro, um pouco de azeite na botija, e eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois viremos morrer porque não teremos mais o que comer. Mas veja bem, ali havia um propósito específico de Deus sobre a vida dela. Quando o profeta disse, olha, vá e faça o que você vai fazer, mas antes, dê o primeiro para mim. Faça um pão, um bolo para entrega para mim. Depois faça para você e para o teu filho. A mulher, ela percebeu que ela estava diante de um profeta e ela disse, bom, eu não tenho nada a perder. Se eu der um bolo para ele ou não der um bolo para ele, não vai fazer diferença. A única coisa que vai faltar para mim e para o meu filho. Então, já que eu já estou decidida a morrer junto com meu filho, quem sabe essa é uma solução de ofertar para esse profeta e as coisas aconteçam. Bom, vale a pena eu arriscar. E foi assim que ela fez. E ela ofertou ao profeta o primeiro bolo que ela fez, com um pouco de farinha, um pouco de azeite e com os gravetos que ela tinha colhido para acender o fogo. Então, o que ela tinha de recurso era farinha, um pouco de farinha na vasilha, um pouco de azeite na botija e os gravetos para acender o fogo. E Deus usou isso para que ela ofertasse parte disso ao profeta e ela teve uma abundância. Bom, em primeiro lugar, para você vencer o espírito da escassez, o espírito do medo sobre a sua vida, de faltar, de não ter, você precisa ouvir a voz dos profetas. Dê ouvido às vozes dos profetas. A palavra de Deus diz que nós devemos ouvir os profetas e prosperaremos. Dê ouvido aos profetas e você vai prosperar. Dê ouvido aos profetas e a vida abundante você vai estar colhendo. É assim que a palavra de Deus diz. Ouça os teus profetas e prosperareis. A palavra de Deus diz isso. Segundo, entregue a oferta que Deus pedir. Se Deus te pedir a oferta de tudo de recursos que você tem hoje, dê um passo de fé e oferte. Faça isso, porque este é o segredo espiritual. Essa é a magia espiritual da palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos ofertas. Ou é oferta de dinheiro, ou é oferta de ajuda, sempre havia oferta. Terceiro, creia que vai sempre colher a provisão de Deus de forma contínua, que foi isso que aconteceu com a viúva. Ela ia na vasilha de farinha e lá estava a farinha. Ela ia na botija de azeite e lá estava o azeite. E isso foi por mais de um ano. Deus trouxe a abundância, a colheita contínua para suprir as necessidades dela financeiramente, mas também do profeta, porque o profeta ficou na casa dela, sendo abençoado e abençoando. Então, essa foi o mover de Deus, este foi o mover de Deus sobre a viúva. Quarto, foque na escassez, não foque no seu problema financeiro, foque em Deus, foque na solução. Jesus é a solução. A palavra de Deus é a solução. Leia a palavra de Deus, alimente-se da palavra para que você possa cultivar pensamentos positivos, pensamentos de fé e comece a ter atitude de fé para que você venha ter sucesso e resultados financeiros sobre sua vida. Então é isso, foque 100% em Deus e não no problemas financeiros. Foque em Deus, porque Deus é contigo. O Senhor morreu na cruz do Calvário para que você tenha uma vida abundante e uma vida ampla. É propósito de Deus para que os filhos dele sejam abençoados e prósperos sobre a terra.
beleza? Gratidão por você ter assistido esse vídeo, beijo no seu coração.